pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, nessa aula de hoje eu trago para vocês a relação de Euler, que é uma relação que vem nos dizer como eu posso contar a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces de um poliedro. É interessante aqui você salientar, se tomar conta de que essa relação ela é válida para poliedros convexos, ou seja, toda vez que você tiver um poliedro convexo, essa relação ela vai funcionar. Porém, nada impede de você acabar aí na sorte, podemos dizer assim, de você encontrar um poliedro que não é convexo e a relação funcionar também. Não tem problema, mas o que ela garante é, se o poliedro for convexo, essa relação pode ser utilizada. Que é o seguinte, em todo poliedro convexo é válida a seguinte relação, denominada de relação de Euler. Essa relação ela vem nos dizer o seguinte, pessoal. Se eu chamar de V o número de vértices do poliedro, se eu chamar de A o número de arestas do nosso poliedro, e se eu chamar de F o número de faces do meu poliedro, essa relação vem nos dizer que a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais o número de faces do meu poliedro é sempre igual a 2, que é o que a gente chama de VAF2, ou eu, no caso, sempre lembrei, eu falava, né, V menos A mais F é igual a 2. Não sei como eu consegui decorar dessa maneira. V menos A mais F é igual a 2. Só que alguns trabalham com VAF2 e assim, da maneira que você sentir mais fácil de você decorar. Então, pessoal, é isso que a gente tem. Então, por exemplo, se eu fosse pensar no cubo, né? O cubo, como a gente já está acostumado a vê-lo, ele é formado pelo quê, pessoal? Ele é formado por 6 faces. Então, eu já sei que a minha quantidade F é igual a 6. Ele é formado por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 o quê? 8 vértices, então V é igual a 8. E aí nós temos o quê, pessoal? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, A é igual a 12. Vamos ver se funciona aqui na nossa relação. O que acontece? V menos A mais o F tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2. O V é 8, menos o A, que é 12, mais o 6. 8 menos 12 daria o quê? Dá menos 4. Menos 4 mais 6 é igual a 2, ou seja, vale a relação de Euler. Tá bom? Então, agora eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos para que a gente trabalhe como que você vai ser cobrado, como que vão exigir para vocês a relação de Euler. Beleza? Vem comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Ó. Esse exemplo 1, que é um exemplo clássico da bola de Arquimedes, ou seja, o poliedro de Arquimedes que inspirou-se a bola do nosso tradicional futebol aqui no nosso país. Ele fala o seguinte, a bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa de 70 foi inspirada em um conhecido poliedro convexo descoberto por Arquimedes. Esse poliedro ele é formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Pergunta-se quantos vértices possui tal poliedro. Antes de mais nada, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês um videozinho sobre essa bola aqui, né? Sobre esse poliedro, que é o que a gente também chama de o icosaedro truncado, que é onde a gente tem essa figura, esse poliedro. Beleza? Então vem comigo aqui, ó. Bom, pessoal, a ideia principal, quando a gente vai trabalhar com problemas que envolvem a relação de Euler, é contar os elementos. Aqui no caso, a gente tem o sólido, né? Ou seja, o poliedro que representa aqui esse exercício, que alguns livros trazem como poliedro de Arquimedes. Então, para você perceber, o que está em preto seriam os pentágonos e o que está aqui em azul seriam os hexágonos, ou seja, esse poliedro aqui ele é formado apenas por pentágonos e hexágonos. No enunciado a gente tem quantidades de cada um deles, certo? Ou seja, quantos pentágonos nós temos e quantos hexágonos nós temos. O objetivo nosso é, por exemplo, saber contar as arestas, contar os vértices. E aí o mais importante é você perceber que, por exemplo, cada aresta, a gente conta ela, se eu, por exemplo, for pegar e contar quantas arestas tem meus pentágonos e quantas arestas tem os meus hexágonos, observe que essa que está destacada aqui, ela foi contada mais de uma vez, porque ela foi contada tanto quando ela estiver no pentágono quanto ela estiver no hexágono. Então, quando você for contar as arestas, você vai fazer a soma de todas e dividir por 2. Por quê? Porque senão você está repetindo. Então, essa é a ideia que está
principal. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui, então, é uma animação aqui do nosso sólido, do nosso poliedro de Arquimedes. Então, bora lá resolver o nosso exercício. Vem comigo. Perfeito, pessoal. Agora, como a gente viu aqui, o que a gente precisa fazer? Eu preciso de uma relação para contar a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e quantidade de faces. O que a gente sabe, olhando pelo enunciado, é que ele possui 12 faces pentagonais. Então, se a gente for considerar aqui um pentágono, ele possui 12 faces pentagonais e hexágonos, ele possui 20 faces hexagonais. Então, a quantidade de faces que tem a forma de um hexágono é igual a 20. Significa que a quantidade total de faces é 20 mais 12, que é igual a quanto? 32. Então, 32 é a quantidade de faces desse poliedro. Como eu mencionei para vocês, para você contar a quantidade de arestas, você tem que fazer o seguinte. Por exemplo, se você considera essa aresta que eu estou fazendo aqui em vermelho, essa é uma aresta que ela está tanto nesse hexágono que eu acabei de identificar, quanto nesse outro. Então, significa que se eu fosse contar as arestas separadinhos, essa aresta teria sido contada mais de uma vez, porque ela foi contada tanto nesse hexágono segundo aqui, quanto nesse primeiro que eu tinha mostrado aqui para vocês. Então, o que você vai fazer para contar a quantidade de arestas? Você vai pegar a quantidade de faces que aparece de um determinado polígono, no caso o pentágono apareceu 12 vezes, então você vai pegar o quê? 12 vezes quem? Vezes 5, porque você está trabalhando com um pentágono. Depois você vai somar 20 vezes quanto? Vezes 6, porque você está trabalhando com um hexágono. E aí, na hora que você somar todas essas arestas, você vai dividir por 2, para justamente você não tomar para você tomar o cuidado de você não estar contando mais de uma vez. Então, por isso que você tem que dividir por 2. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? 12 vezes 5 é igual a 60. Então, você vai ter 60, mais 20 vezes 6 é igual a quanto? 120. Tudo isso dividido por 2. Então, você vai ter 180 dividido por 2, que dá um total de quanto? De 90. Então, pessoal, se você bem lembra da fórmula, é V menos A mais F, isso aqui é igual a 2. Eu já sei quantas faces eu tenho, eu já sei quantas arestas eu tenho, então, para a quantidade de vértices, basta eu utilizar essa fórmula. Então, o que vai acontecer? V menos 90 mais 32 é igual a quanto? É igual a 2. Então, é isso que a gente tem. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? V é igual a 2 menos 32 mais o quê? Mais 90. Se a gente fizer 2 menos 32, vai dar menos 30. Então, isso aqui vai ficar menos 30 mais 90. E menos 30 mais 90, isso aqui é um total de 60. Significa que esse poliedro de Arquimedes aqui, ele possui o quê? 60 vértices. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos agora para um segundo exemplo bastante interessante, que é um exemplo onde vai trabalhar progressão aritmética junto com a teoria que a gente acabou de ver. Um exercício do ITA bem interessante. Ó. Vem comigo. Esse exercício ele fala o seguinte: um poliedro convexo tem faces triangulares e quadrangulares. Sabe-se que o número de arestas, o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão menos 5. Determine o número de vértices do poliedro. Então é o seguinte, pessoal. Aqui, diferentemente do primeiro exemplo, ele não te disse quantas faces eu tenho na forma de triângulo e quantas faces eu tenho na forma de um quadrilátero, que são as quadrangulares. O que vai acontecer? Você vai então, por exemplo, eu vou pegar aqui as minhas faces triangulares, aqui eu tenho as minhas faces quadrangulares, e aí eu tenho a quantidade de arestas, que é o meu A. Por que eu coloquei nessa ordem? Que ele falou o seguinte, ó, sabe-se que o número de arestas, o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares, nessa ordem, formam uma progressão aritmética de razão menos 5. Então, por exemplo, o que eu vou fazer para utilizar essa hipótese, essa observação? Eu vou chamar de x a quantidade de arestas. Como é menos 5 a razão, significa que a quantidade de faces triangulares é o quê? É 5 unidades a menos que o A. Então, aqui seria x menos 5. Essa é a quantidade de faces triangulares. Para eu encontrar a quantidade de faces quadrangulares, basta eu tirar 5 de novo. Então, aqui seria x menos quem? Menos 5 com menos 5 fica x menos 10. Beleza, pessoal? Então, é isso que a gente tem até o momento. Agora, o que a gente precisa saber?
Quantas faces tem o meu polígono, né? O que a gente precisaria? A quantidade de faces que eu tenho são a soma das faces triangulares com a soma das faces, o quê? Quadrangulares. Significa que a quantidade de faces, ela é x menos 5 mais x menos 10. X mais x vai ficar 2x e menos 5 com menos 10 vai ficar o quê? Menos 15. Então, essa é a quantidade do quê? De faces do nosso poliedro. Aí, o que a gente precisa? Nós precisamos agora de uma relação em termos de aresta. O que a gente faz? Como é que a gente faz para contar as arestas? Como a gente viu anteriormente, ela vai ser o seguinte, você vai pegar a quantidade de faces de um e multiplicar pelo número de lados. Como é triangular, quantas faces triangulares nós temos? X menos 5, então seria x menos 5, beleza? Então x menos 5, como é o triângulo, vezes 3. Mais, quantas faces quadrangulares? X menos 10, como é um quadrilátero, então eu vou multiplicar por 4. Lembrando que isso aqui você deve dividir por quanto? Dividir por 2. Beleza, pessoal, só que é interessante você observar que o seu a gente chamou de x. Então é como se eu tivesse a seguinte equação. Comigo aqui, ó, fica x é igual, vou fazer a distributiva aqui, ó. X vezes 3 vai ficar 3x. 5 vezes 3 vai dar 15, com o sinalzinho de menos fica menos 15. X vezes 4 vai dar 4x. Menos 10 vezes 4 vai dar menos 40. Tudo isso daqui dividido por quem? Dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2x é igual. 3x mais 4x é igual a 7x. Menos 15 mais 40 dá o quê? Menos 55. Vai ficar menos 55. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu deixar a letra de um lado e o número do outro, 2 menos 7 vai ficar menos 5x é igual a menos 55. Então, significa que x é igual a menos 55 dividido por menos 5. Isto é, pessoal, x é igual a 11. Então, significa que esse meu poliedro ele possui o quê? 11 arestas. E aí, para você contar a quantidade de faces, você pode fazer simplesmente a substituição aqui, ó. Lembra que era 2 vezes 11, então vai 2 vezes 11 menos 15. 2 vezes 11 dá 22. 22 menos 15, o que vai acontecer aqui? 22 menos 15 vai ser igual a 7. Então, a quantidade de faces desse meu poliedro é 7. E aí acabou. Aí eu vou na fórmula, que V menos A mais F tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2. A quantidade de vértices é o que eu quero descobrir. A quantidade de arestas é igual a 11. A quantidade de faces é igual a 7. Isso aqui tem que dar 2. Então, V é igual menos 11 mais 7. Menos 11 mais 7 dá menos 4. Então, vai para o segundo membro mais 4. Então, fica 2 mais 4. Então, significa que a quantidade de vértices é igual a quanto? É igual a 6. E aí a gente responde o nosso exercício, o nosso problema. Então, aqui um exercício onde eu tentei não utilizar muitas incógnitas, ou seja, embora ele me dê dois problemas, né? Triangular e quadrangular, coisas desconhecidas, mas ele me deu que a razão é de uma progressão aritmética de razão menos 5. Então, eu consigo escrever isso em função de apenas uma das incógnitas. Então, esse aqui foi um exemplo 2. Para a gente finalizar, tem aqui um terceiro exemplo. Vem comigo. Ó, pessoal, esse aqui ele fala o seguinte: um poliedro convexo de 20 arestas e 10 vértices só possui faces triangulares e faces quadrangulares. Determine o número de faces de cada gênero. Então, esse aqui é um pouquinho diferente do outro exercício, no sentido do que ele fornece, porém, os mesmos polígonos são triângulos e quadrados, né, quadriláteros aqui, que é o seguinte, pessoal. Ele falou que a quantidade de arestas é igual a 20, então ele já me deu A, então falou que A é igual a 20. Ele deu que a quantidade de vértices é igual a 10, então significa que V é igual a 10. Só que eu não sei quantas faces são as triangulares e eu não sei quantas faces são as quadrangulares. Então, como é que você faz? Faz um triângulozinho aqui, vou chamar de x, você faz aqui um quadradinho e eu vou chamar de y. Então, significa que a quantidade de faces do meu poliedro é a soma das de triângulo mais a soma das de quadrado, ou seja, x mais y. Então, esse é o meu f. Se eu jogar na fórmula V menos A mais F igual a 2, eu teria uma equação com duas incógnitas, então eu preciso eliminar alguém. Para você eliminar alguém, pessoal, aí você tem que fazer o seguinte, utilizar as arestas. Como é que você vai fazer isso? Você sabe que se você pegar
a quantidade do quê? De polígonos triangulares. Multiplicar, como é triângulo, você multiplica por 3. Somar com a quantidade de polígonos quadrangulares, ou seja, multiplicadas por 4. E dividir isso por 2, isso me dá a quantidade de arestas. Só que aí a quantidade de arestas que o cara me deu, ele disse que é quanto? É igual a 20. Então, o que vai acontecer? 20 é igual a 3x mais 4y dividido por 2. Ou seja, 3x mais 4y é igual a quanto? É igual a 40. Então, aí a gente guarda esta informação. Então, 3x mais 4y é igual a 40. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou utilizar v menos a mais f. Isso aqui nós sabemos que é igual a 2. O v é 10, o a é 20, então vai ficar 10 menos 20, mais o f, que é x mais y. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 2. 10 menos 20 vai dar menos 10, vai para lá mais 10. Aí vai somar com 2, vai ficar 12. Então, significa que x mais y é igual a 12. Então, assim, olha só, você tem que x mais y é igual a 12 e 3x mais 4y é igual a 40. Então, você vai montar um sisteminha. Então, você sabe que x mais y é igual a 12 e que 4... No caso aqui, 4y, né? Então, para eu não rasurar, vou colocar aqui assim, ó, 4y mais 3x é igual a quanto? É igual a... Então, a gente tem que x mais y é igual a 12 e 4y mais 3x é igual a 40. E aí, para a gente resolver esse sistema, eu vou, por exemplo, pegar aqui a primeira equação e vou isolar o x. Então, x é igual a 12 menos y. E vou substituir na equação de baixo. Então, vai ficar o seguinte, 4y mais 3 vezes o x, que é 12 menos y. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 40. Então, vai ficar 4y mais 3 vezes 12, que vai dar 36, menos 3y é igual a quanto? É igual a 40. Então, ó, 4y menos 3y, só sobra quem? Y. 40, o 36 vai para lá, então vai ficar 40 menos 36, que é igual a 4. Então, significa que y é 4. Para encontrar o x, basta substituir o y por 4. Quem é x, então? 12 menos 4 significa que x é igual a 8. Ou seja, pessoal, neste poliedro existem 8 faces triangulares e 4 faces quadrangulares. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa aula sobre poliedro, uma aula bem completa no que a gente faz para determinar utilizando as relações de Euler. Um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.